Reis, capítulo 16, versículo 17 em diante. Diz assim: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a raspar, irá embora a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Deixa sua Bíblia aberta aí. Quem já ouviu falar sobre a história de Sansão? Levante sua mão. Sansão, quem foi Sansão? Vamos entender, resumidamente. Israel tinha passado aquela época de Moisés. O que Moisés fez? Ele tirou um povo da escravidão e levou o povo para ser livre e habitar numa terra deles. É você pegar um povo que durante 400 anos foi escravo, nunca teve nada, e agora eles têm uma terra para eles. Então aquela primeira geração que estava no deserto caminhando para a terra prometida morreu, e veio os filhos deles, a nova geração, e essa nova geração entrou na terra, e então Josué fez eles entrarem. Josué era discípulo de Moisés, e conquistar a terra. Depois disso, a nação de Israel cometeu vários erros, e lá na frente ela ficou um tempo sem nenhum rei, sem nenhum líder. Então Deus levantou juízes para julgar sobre Israel e de certa forma substituir esses líderes. E naquela época existiam muitos inimigos de Israel. Você vê que hoje Israel é uma terra desse tamanho, até hoje todo mundo quer entrar em Israel. Os palestinos, todo mundo, né, quer tirar Israel do mapa. Isso já acontecia desde aquela época. Então eles sempre tinham que lutar. Você vê que hoje, se você for estudar Israel, eles têm tanque de guerra, têm armas, eles investem nisso, porque eles cercam todo o território, o perímetro ao redor deles, todo o país ali que faz divisa de fronteira com eles, porque todos esses países querem avançar para dentro do território deles, né? E Deus tem sustentado Israel, e isso já acontecia naquela época. Então Israel, para se manter como uma nação escolhida por Deus, desde aquela época ela já atraiu o olhar das pessoas. Por quê? Porque era abençoada. Você pega Israel hoje, que é no meio do deserto, é um dos países que mais exporta frutas para o mundo todo. Em questão de tecnologia, nenhum país sai na frente de Israel, você sabia disso? Nenhum país, nem Japão, nem Estados Unidos, ninguém. Tecnologia agrícola, entre outras, os cientistas, entre tantas coisas. Por quê? Porque há uma bênção especial sobre Israel que Deus colocou. Então desde aquela época, todo mundo queria Israel. Quando o povo entrou na terra, que era de Canaã, que se tornou Israel, fala que lá precisavam de mais de 2, 3, 4 homens para carregar um cacho de uva. Você já imaginou 2, 3, 4 homens para carregar um cacho de uva? Então essa terra era fértil, era frutífera, era abençoada, é até hoje. Então Deus precisava levantar homens para defender os interesses de Deus e essa terra. Então Deus levantou um homem chamado Sansão, e Deus deu uma unção para esse homem. O que é unção? Um poder espiritual que vai além da nossa força natural, um poder sobrenatural que nos capacita para um fim, para um propósito. A unção não pode ser utilizada para o meu próprio fim, para o meu bel prazer. Ela tem que ser usada para um propósito. A partir do momento que eu deixo de utilizá-la pelo propósito, eu perco a unção. Eu posso conquistar a unção, da mesma forma eu posso perdê-la. A unção, ela precisa ser conservada. E então Sansão, ele recebeu uma unção, e esta unção dava a ele um poder sobrenatural. Qual era? Força. Então esse homem chamado Sansão, certa vez veio um exército de centenas de homens, de quase 1.000 homens, e ele pega um crânio de uma jumenta. Quem conhece o animal, a jumenta, ela tem um queixo largo, e ele pega aquele esqueleto, aquela carcaça, ele pega o queixo, a queixada da jumenta, coloca no seu braço, e com uma queixada de jumenta ele chamou aqueles homens, e ele matou quase 1.000 homens com uma queixada de jumenta no seu braço. Então ele tinha um poder sobrenatural que Deus deu a ele. Para qual propósito? Para preservar a nação de Israel contra os inimigos que queriam entrar. Então todos esses inimigos, eles tinham um foco. Nós temos que derrotar Sansão, que é o homem levantado e escolhido por Deus. Porque se a gente derrotar Sansão, a gente vai entrar na terra, essa terra vai ser nossa. Então, irmãos, o propósito de Satanás até hoje é esse. Ele quer afetar os homens e as mulheres de Deus, que receberam o Espírito Santo,
que receberam a unção de Deus. Por quê? Porque ele fazendo isso, ele vai conquistar território. Ok? Então você vê que no texto, Sansão fala: se eu perder a minha força, se eu perder a minha unção, eu vou me enfraquecer, e eu serei como um homem qualquer. Olha o que Sansão fala. Ele fala que ele vai deixar de ser especial. O que fazia Sansão especial? A unção do Espírito sobre ele. O que faz eu e você especiais? O poder do Espírito Santo de Deus sobre mim e sobre você. A Bíblia fala que uma vez que a gente é perdoado por Deus e é lavado pelo sangue de Jesus Cristo, e nós cremos em Jesus Cristo, nós somos batizados nas águas. Quem foi batizado nas águas? E você foi batizado no nome do Pai, no nome do Filho que te restaurou e te perdoou, e no nome do Espírito Santo que habita dentro de você. Então, quando você é batizado no nome dos três, os três estão em você, e o poder e a autoridade dos três habitam em você. É por isso que é necessário você ser batizado nos três nomes. Então o Espírito Santo habita dentro de você, e você tem a autoridade do Espírito. Ok? Então, qual é a capacidade do diabo? É de tentar enfraquecer esta unção, essa autoridade. Ele tenta roubar isso, para que nós nos tornemos uma pessoa comum. Todas as pessoas passam por lutas. A Bíblia fala em vários textos, Provérbios, Eclesiastes. Eu estou correndo aqui para ganhar tempo. Fala que aquilo que é bom e aquilo que é ruim sobrevém sobre todos. Sobrevém sobre os bons e sobre os maus. A gente tem um entendimento tipo assim: por que eu sirvo a Deus e isso está acontecendo comigo? Você já está interpretando mal a palavra, porque a palavra fala que coisas boas e ruins acontecem com pessoas boas e pessoas más. A Bíblia fala que aquilo que é bom sobrevém sobre o bom e o mal, e aquilo que é ruim também. Só que existe uma diferença entre nós e a pessoa que não serve a Deus. A diferença entre nós e o ímpio é que, embora nós possamos passar por momentos ruins e dificuldades assim como eles, nós vamos passar, mas nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Amém? Essa é a diferença. O que Jesus falou? No mundo vocês terão aflições. Eu venci o mundo. Eu dou autoridade para vocês também vencer. Então, Deus nos deu autoridade para vencer as dificuldades, para vencer as enfermidades, as dificuldades econômicas, qualquer tipo de dificuldade relacional, de casamento, todo tipo de dificuldade. Deus nos ungiu, nos capacitou. Então nós não nos tornamos uma pessoa comum como as outras que passam dificuldades. Nós somos comum como elas, sim, porque temos em comum as mesmas dificuldades, mas nós temos a vitória diferente delas. Amém? Nós temos a bênção de Deus diferente daqueles que não servem a Deus. E tem que ter um diferencial, né? Tem que ter um diferencial dos filhos e daqueles que não são filhos. Ok? Quantos estão entendendo? Então Sansão, ele vira e fala: olha, se eu perder a minha força, eu vou me enfraquecer, e eu vou me tornar como qualquer homem. Primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça: o diabo, ele quer que você se torne uma pessoa qualquer. Ele quer tirar o valor que habita em você. Qual é o valor que habita em nós? Nós de nós mesmos não temos nada, mas a Bíblia fala que ele preferiu colocar o seu tesouro em vaso de barro. O que nós temos de precioso é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então nós temos que nos mover pelo Espírito, nós temos que viver pelo Espírito. Então nós não podemos perder o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela nos diz que esse homem, ele descobriu todo o coração dele. Qual foi o primeiro erro dele? Para que ele ficasse vulnerável ao inimigo. Primeiro, ele descobriu todo o seu coração. Então a primeira coisa que nós temos que aprender: não podemos descobrir o nosso coração com pessoas erradas. Essa mulher, ela não amava Sansão. Ela estava interessada em descobrir o segredo dele, para que em troca desse segredo ela ganhasse dinheiro dos inimigos de Israel. Os inimigos falaram: manda uma mulher bonita, porque o ponto fraco de Sansão é mulher. Ele é meio assanhadinho. Manda uma mulher bonitona, diferente, para atrair a atenção dele. Então essa mulher não amava ele. Existem mulheres que se aproximam de vocês, homens, elas não amam vocês. São espíritos malignos para destruir o seu casamento, para destruir a sua vida. Quantos estão entendendo? Homens também são enviados para destruir a vida sua mulher, para destruir seu casamento, para mostrar: olha, esse cara aqui é melhor que teu marido, olha, essa mulher aqui é melhor que a tua esposa.
mas na verdade não te ama. Não te ama, tem interesses. Então essa mulher tinha esse interesse, ela estava sendo influenciada por um demônio. Ela não era somente a mulher, por trás dela havia demônios que atuavam. Demônios que tinham interesse em que Sansão se tornasse comum, perdesse a unção, para que eles pudessem furar esse bloqueio e entrar dentro da nação de Israel e destruir a nação. Sansão foi levantado para proteger Israel. E agora ele estava usando a sua força para atrair mulheres para si, né? Então, o texto diz que ele descobriu todo o coração. O que a Bíblia nos orienta sobre isso? Primeiro, a Bíblia fala lá em Salmos que ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Então nós temos que aprender a orar em espírito. Certas coisas da nossa vida, nós precisamos orar para Deus em espírito. Muitas vezes não devemos nem orar assim, ó, Deus, lá, lá, lá. Temos que orar em espírito, para que o diabo não ouça. Ok? Nós não podemos descobrir totalmente, dar de bandeja segredos para o nosso inimigo. Por quê? Por que você acha que Deus é onisciente e o diabo não é? É uma das vantagens que nós temos como filhos de Deus sobre o nosso inimigo. Nós temos que conhecer o nosso inimigo, e ele não é onisciente. O diabo, ele para saber o que está no teu coração, ele precisa te ouvir. E ele precisa fazer uma leitura do seu comportamento. Então às vezes ele não te ouve, mas ele faz uma leitura do seu comportamento. Então ele já sabe, hoje ela está estressadinha, então é hoje que eu vou atacar ela. Porque ela está estressada, eu vou atacar ela, vai brigar com o marido, os dois já vão dormir brigados. Já entendi. Eu já conheço, já estou estudando ela. Você tem aquela música do Raul Seixas, eu nasci há quantos anos? Há 10 mil anos atrás. De quem ele está falando? Do diabo. O diabo. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi a pirâmide no Egito, eu vi isso, vi tudo. Então ele é antigo, ele está aqui há muito tempo, ele sabe como é que o ser humano é. Ele sabe lidar com a gente. Nós estamos lidando com o inimigo. Veja só, nós temos autoridade para vencer ele já está derrotado. Mas nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Ele não é onisciente. Ele tem que pegar você de um jeito. Então, às vezes você está lá no salão e a pessoa está mexendo no teu cabelo, na tua unha, e começa a fofoquinha dali, fofoquinha daqui. O que você tem que fazer? Fechar tua boquinha e ficar quietinho. Eu estava hoje numa oficina, levei meu carro para fazer um serviço. Quando fui buscar o carro, eu encontrei um determinado irmão, faziam 20 e tantos anos que eu não via ele, e é um homem de Deus, tal, e a gente tá falando das coisas de Deus, e nossa, que bom te encontrar, tal, e aí chegou um senhor, e cumprimentou eu e ele, e começou a falar com ele, outros assuntos, e começou a falar mal de determinadas igrejas daqui de Pouso Alegre, de determinados pastores, e falar mal, e muitas igrejas que ele falou, muita coisa que ele falou realmente faz sentido, é coisas que acontecem, porém, não é correto isso que ele estava falando. Tinha ímpios sentados perto da gente, e ele falando mal, e falando, não, porque eu falei pro meu pastor, aqui quem manda sou eu, você deu a igreja para me cuidar, eu vou fazer do meu jeito, que não sei o que, tal. Sabe o que eu fiz? Eu falei, é melhor sair daqui de perto, senão eu vou ter que corrigir ele. Eu peguei, pedi licença, saí de perto. Por quê? Eu não quero estar na roda dos escarnecedores. Eu não quero estar na roda de pessoas que escarnecem o nome de Deus, que são rebeldes, que falam mal. Ok? Eu não quero estar no meio disso. Eu não quero que o inimigo, então eu fico assim, tá bom. Aí o diabo, já peguei um ponto fraco dele. Ele é o quê? Omisso. Já peguei outro ponto fraco dele. Ele é um cara de duas opiniões. Lá na igreja ele fala isso, chega aqui, ele tem medo de confrontar as pessoas. Já sei como que eu vou construir a queda dele. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que vigiar 24 horas. O diabo ele quer descobrir o que está no teu coração. Existem segredos, alianças suas com Deus, que é entre você e Deus. A minha esposa me conhece, eu não escondo nada dela, nada. Mas às vezes Deus me dá uma palavra, eu falo assim, Deus me dá uma palavra, ora para mim, mas eu não posso te falar, porque se eu falar, o diabo vai pegar. E ele vai roubar antes dela pegar e entrar no coração das pessoas. Eu fico jejuando, orando, não é isso que eu faço às vezes? E aí eu chego na igreja e libero a palavra. Aí Deus vem e age. Mas não é que eu estou escondendo ela, é que eu preciso guardar a palavra. Eu não posso descobrir ela, porque ela é por um momento propício. E se eu descobrir ela antes desse momento, o diabo vai e rouba. Ele cria situações para a igreja chegar indisposta, entendeu? Ele cria situações para ter confusão.
Então eu tenho que guardar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ah, pastor, isso quer dizer que eu não posso me abrir com pessoas? O que a Bíblia fala sobre isso? Exemplo, lá no livro de Tiago fala que nós devemos confessar nossos pecados, nossas culpas uns aos outros. E logo depois o versículo fala que se também houver alguém doente, e se alguém tiver cometido pecados, a oração de um presbítero, a oração de alguém justo, vai não só perdoar o pecadão, mas vai curar o enfermo. O que isso significa? Juntando os dois versículos, que eu posso confessar os meus pecados para alguém que é justo. O que é alguém justo? A Bíblia fala, nós já estamos justificados pela palavra. Então você tem que confessar pecado, não precisa ser necessariamente um pastor ou uma pastora, mas para alguém que o quê? Que a sua vida está de acordo com a palavra de Deus. Alguém justo é alguém que vive de acordo, o casamento está de acordo com a palavra de Deus, a maneira como trata a esposa está de acordo com a palavra de Deus, a maneira como trata os filhos está de acordo com a palavra de Deus, a maneira como age no trabalho está de acordo com a palavra de Deus, a maneira como age com suas despesas, com suas contas, está de acordo com a palavra de Deus. É uma pessoa de palavra, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que tem testemunho. Então você pode abrir com ela, ok? Porque ela tem autoridade. Mas você não pode abrir o seu coração para pessoas que são ímpias. Não é, infelizmente, não é porque a pessoa está na igreja necessariamente que ela está em Cristo. Ela pode estar na denominação e não está em Cristo. E a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, não fala aquele que está na pentecostal, na tradicional, aquele que está em Cristo que é a nova criatura. Amém? Então tem que estar em Cristo. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Então o primeiro segredo, saiba com quem você vai descobrir teu coração. Ele descobriu, olha, eu tenho um segredo, uma aliança que eu tenho com Deus, eu sou nazireu. O meu voto consiste em não cortar nenhum cabelo nem minha barba. Se cortar, eu perco a minha força. A força estava no cabelo? Não. A força do meu amor pela minha esposa está nesse anel? Não. Esse anel representa o quê? O meu amor é a minha fidelidade com ela. Mas a minha fidelidade não está aqui. Que eu posso chegar num lugar e arrancar e pôr no bolso e ser infiel. Ok? Essa aliança ela só simboliza o quê? Um compromisso que eu fiz diante de Deus, com a igreja e com ela. Entende? Então o cabelo dele era um sinal da aliança. Porque a aliança ela tem que ser pública, as pessoas têm que ver. Então quando eu chego no lugar, toda mulher tem que ver e falar, esse cara é casado, esse cara é compromissado. Entendem o que eu estou falando? Então todo lugar que ele chegava, o cabelo estava lá grande, as pessoas viram, esse cara é homem de Deus, ele fez um voto, ele é nazireu. O que é o nazireu? Aquele que se separou para Deus, tem uma unção especial, uma pessoa específica. Então, o inimigo é tão burro que ele não sabia disso. Ele teve que usar o exército filisteu, ele teve que gastar dinheiro, pagar uma mulher para lá saber isso, porque o inimigo ele não sabe tudo. Como a gente fala aqui, o inimigo ele é burro, ele não sabe tudo. Porque quando chegou a época de acontecer a profecia do libertador, ele mandou matar todas as crianças que nasceram naquela época. Porque ele não sabia quem que era o libertador, ele não sabia quem era Moisés. Porque quando Jesus nasceu, o Messias, Herodes mandou matar todas as crianças que nasceram naquela época. Ele não sabia quem era o Messias. Você está entendendo? O diabo não sabe aquilo que Deus preparou para você. A Bíblia fala o quê? Olha o que a Bíblia fala. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente ou no coração de nenhum homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí o versículo continua, mas Deus o revelou pelo seu Espírito. Como é que eu sei aquilo que Deus preparou para mim, pastor? Através do Espírito. O Espírito vai revelar para você. Ok? Então esse negócio de você procurar cartomante gospel, né? Cigano gospel que vai ler a sua mão, mostra aqui o que Deus está mostrando. Está errado. Pastor, você crê que Deus usa revelação? Creio, Deus me usa. Mas existem pessoas que não vão lá no irmão, que o irmão revela. E o que a Bíblia fala? Que os olhos dos homens não viram, que a mente do homem não penetrou, nem no coração, nem no ouvido, aquilo que Deus preparou para você. E Deus vai te revelar isso pelo Espírito dele. Então, como é que é o dom de revelação? Deus fala com você através do Espírito dele, que se comunica com o Espírito que habita dentro de você. E Deus pode usar um irmão, uma irmã, um ungido de Deus,
para dizer a mesma coisa e confirmar. Mas jamais Deus vai falar através de um irmão, de uma irmã, para falar algo que Ele nunca falou com você. Se alguém chegar para falar para você, ó, isso vai acontecer na tua vida, e Deus não falou para você, pode confiar no que eu estou falando, não é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem intimidade com você. Ele não manda garoto de recado. Ele usa profetas para confirmar o que Ele já falou para você. Ele não usa profeta para dar direção para a sua vida. Porque quando Ele precisa dar direção, Ele mesmo fala com você. Ok? Você entendeu? Então, quando Deus falar com você, Ele vai usar profetas para confirmar o que Ele falou com você. Quantos entenderam? É isso aí, meus irmãos. Então, descobrir o coração é para Deus. Descobrir o coração é para pessoas justas. Às vezes tem algumas ocasiões que você não vai poder falar para ninguém. Vai ter que orar no Espírito. Ok? Em nome de Jesus, entenderam? Amém? Então, o que aconteceu? Verso 18. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobriu todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus. Logo depois que o diabo descobre o coração dele, fala, agora vamos derrotá-lo. E olha o que aconteceu. Verso 19. Então Dalila fez dormir Sansão no seu colo. Aqui está no seu joelho. E o que fala no final do versículo 19? E retirou-se dele a sua força. E a sua força se foi. Verso 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, despertando ele do seu sono. Então junta essas coisas que a gente leu. A força dele saiu enquanto ele estava dormindo, ele não estava acordado. Sabe quando você ora, você jejua, no outro dia você acorda mal? Não é quando você acorda mal-humorado, isso é normal, a gente é ser humano. Mas quando você sente que alguma coisa te roubou de noite, quem já sentiu isso? Roubou tua fé, roubou tua unção, é isso aqui, ó. É esse espírito. Sansão, ele cometeu vários erros enquanto estava acordado, e enquanto ele dormia, ele perdeu a sua força. Força é o que? Eu já ensinei aqui. Unção. Ele perdeu a unção. Por que ele perdeu a unção? Primeiro, porque ele descobriu o seu coração com alguém que estava debaixo de um espírito de traição, um espírito de sedução, de um espírito de prostituição. Por quê? Uma mulher que se interessa por um homem em troca de um benefício é prostituta. Não só uma mulher. Qualquer relacionamento que nós tenhamos por uma pessoa por interesse, isso é chamado de prostituição. Não precisa necessariamente ter relação sexual. Tanto é que o Senhor fala que quando o povo de Israel recebia os benefícios de Deus e adorava outros ídolos, Deus falava o quê? Falava que isso é prostituição. Idolatria é comparada a pecado de prostituição. Por quê? Porque você está relacionando com Deus por interesse. Então aquele que te dá mais, você vai. Entende? Prostituição não está necessariamente ligada à questão sexual. Então, a Bíblia fala que esse homem descobriu o coração dele para a mulher que estava prostituindo, que estava com interesse. E qual foi o segundo erro? Ele adormeceu no seu colo. Então aí que eu quero entrar. Irmãos, o momento mais importante para nós, do nosso dia como cristãos, é a hora que a gente vai dormir. É como você tem preparado a sua casa. É como você tem preparado o ambiente. Porque aqui fala que ele adormeceu nos braços desta mulher. E na verdade por trás dessa mulher havia o quê? Demônios. Demônios de traição, demônios de sensualidade, demônios de prostituição, entre tantos outros. E a minha pergunta é: você, meu irmão e minha irmã, você tem adormecido, embalado nos braços de quem? De repente eu fui no culto, que bênção, glória a Deus, mas no outro dia eu acordei mal. Por quê? Porque entre esse inteirinho do culto, no momento que você foi para sua casa e dormiu, aonde que você colocou os seus olhos? Aonde você colocou os seus ouvidos? Tem muitas pessoas, eu não sou contra a televisão, eu assisto TV.
assisto filme, seriado. Quando tenho tempo, não assisto com tanta frequência. Documentários, jornal, esporte. Só que tem o seguinte: quantas vezes a gente lá em casa começa a assistir uma coisa e a gente fala, tem alguma coisa errada nesse negócio, vamos desligar esse negócio que não é de Deus. Quem já sentiu isso? Só que tem gente que não tem coragem de desligar. Às vezes não tem nada demais, você sente no teu espírito que não está legal. Para. Ou uma coisa que é perigosa, muitas pessoas têm costume de pôr televisão no quarto e adormece com a televisão ligada. Quem já fez muito isso aqui? Levanta a mão. Isso é perigoso. Por quê? Ele adormeceu nos braços de Dalila. É um pecado quando nós usamos, preste atenção, um entretenimento para nos preparar para o sono. Você acha que tem margem bíblica porque eu estou falando? Tem, eu vou te ensinar. Às vezes a gente acha que é pecado beber, fumar, trair a esposa, roubar. Existem tantas outras coisas que Deus nos orienta, que se nós não obedecermos, nós estamos pecando. E a Bíblia nos orienta como nós devemos dormir. Como nós devemos dormir? Vamos ver. Salmos 4, verso 8 diz. Salmos 4, versículo de número 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O que o salmista estava falando? Que ele deita e logo... Ele está falando de uma condição fisiológica, natural dele. Ai, pastor, tem pessoas que dormem mais rapidamente, tem pessoas que têm dificuldade de dormir. Não. Quando Deus criou o ser humano saudável, para ter dia, noite, hora para dormir, hora para acordar. Foi a nossa desobediência, alimentação, estresse, muitas coisas que nos roubou isso. E também problemas espirituais. Então, não é cada ser humano tem um corpo fisiológico, não. Pela cruz, a Bíblia fala que toda doença e enfermidade foi curada. Então o meu corpo é curado. Pela palavra, o meu corpo é sarado. O meu corpo, independente do DNA do meu pai, da minha mãe, das doenças, das heranças hereditárias, o meu corpo está sujeito à palavra, é a palavra de ordem de Cristo. Eu venci as dores e enfermidades na cruz. Então meu corpo é curado pela fé. Quem entendeu? Ah, mas meu pai teve diabetes, eu vou ter. Não vai ter não, você vai ser, se já tem, você vai ser curado em nome de Jesus. Tome posse. Isso é uma realidade que Deus quer que você creia. Ok? Eu não estou falando aqui presta atenção, de teologia de afirmação. Eu estou falando de algo que a palavra nos garante. Ok? Então, o que a palavra está falando aqui? O salmista está falando que ele deita e dorme o quê? Rapidinho. Por quê? E em paz. Porque quem faz ele dormir? O Senhor. Agora nós estamos falando de um homem que todo dia tinha alguém querendo tirar ele do trono. Os filhos dele estavam traindo ele. O antecessor dele queria matar ele com lança. Ele era um rei, irmãos. Ele tinha que todo dia decidir várias coisas. Quantas mulheres e concubinas que Davi teve? Mais de 300? Muitas. Mais de centenas de mulheres. Se a gente tem uma, a gente fica estressado. Imagina o cara que tinha 300, irmão. E ele dormia em paz. Hã? Morre. Só o Espírito de Deus, irmão. Você imagina 300 mulheres com tensão pós-menstrual. É uma bomba relógio, irmão. Pronta para explodir. Esse homem tinha que cuidar de 300 mulheres, tinha que cuidar de filhos, tinha que cuidar dos inimigos, tinha que cuidar dos soldados, tinha que cuidar dos súditos. Mas esse homem na hora de dormir falava o quê? Deixa eu arrancar um pouquinho de sangue no canto da unha aqui, que eu matei uns caras hoje. Aí ele, vou deitar, vou dormir. Dormia rapidinho, por quê? Ele dormia na presença de Deus. Ele está nos ensinando que na hora de dormir é a hora que a gente tem que o quê? Atrair a presença de Deus. Não é hora de ficar com a televisão ligada, não é hora de ficar com o som ligado, não é hora de ficar na frente do celular. Quantos estão entendendo? Não foi o ser humano que mudou. Nosso corpo sempre foi o mesmo. Foi as nossas práticas que mudaram. Então por isso que a gente está mais estressado. Porque as nossas práticas estão resumindo em quem nós somos hoje. Então o que acontece? Você tem que preparar um ambiente na tua casa. Eu lembro quando eu era pequenininho. Irmão, eu lembro disso, vocês vão rir de mim. Eu tenho saudade. Eu lembro do meu pijaminha, irmão. Eu lembro do cheirinho dele.
Aquele chazinho de camomila com a minha mãe, quando ela tava fervendo a aguinha lá, eu já lembrava o cheirinho. Tá na hora de dormir, coisa gostosa. Aquele pijaminha, assim, ó, que você encostava o corpo nele com amaciante, assim, ó, era sedoso, gostoso, um lençolzinho. A cama me chamava, assim, eu olhava, delícia. Aí minha mãe vinha trazer um chazinho na beiradinha da cama, às vezes um todinho. Aí eu, apagava. Era tão bom, irmãos. Agora hoje o que acontece? A mãe tá assim no celular, né? Aí o pai, vai lá, põe os meninos para dormir. Aí ela, você é machista? Você é papel da mulher? Porque eu estou pesquisando umas coisas de feminismo aqui e tal, ó, eu tenho direitos, viu? Põe você para dormir. Aí você olha, filho, vai dormir, Deus te abençoe. Paz, tchau. Aí o filho vem, Deus, bença, pai, você, Deus te abençoe, tá bom. Vai dormir, fica com Deus, tchau. Aí o seu filho está aprendendo o quê? Com isso. Internet, coisas ligadas, você tem que desligar tudo e falar assim, vamos orar todo mundo aqui? Vem cá, deixa eu orar por vocês. O homem, como sacerdote, ele tem que deixar ser exemplo para os filhos. Você não precisa orar, saber orar. Você precisa ter desejo, disposição. E Deus vai te ensinar. Eu fico com raiva de homem que faz, eu não sei orar. Ai, manda minha mulher orar que eu não sei orar. Meu irmão, eu não sabia nada também. Se hoje eu estou aqui servindo a vocês como igreja, foi porque Deus me capacitou, porque eu tive disposição. O problema do homem não é que ele não sabe, não. O problema é que ele tem preguiça de ter interesse. Irmãos, você é levantado para ser sacerdote da sua casa. Não é a sua mulher, é você. Pare de ser frouxo, pare de dar essa responsabilidade para tua mulher. Depois fala, pastor, minha mulher manda em mim. É lógico, você não faz nada. Você só quer ficar na frente da televisão, você não quer orar, não quer ler Bíblia. Você está errado, irmão. E eu posso ensinar isso para você, porque eu vivo o que eu estou pregando. Eu tenho autoridade. Então você tem que falar assim, ó. Tem um jogo lá, vou assistir o VT depois. Não vou assistir agora. Desliga a televisão, vai orar com seus filhos. Eu quero, imagina só que o último olhar que o teu filho vai ter antes de dormir vai ser o seu. Ele vai olhar e vai apagar. Então quando ele for dormir, vai lembrar do pai que dá segurança para ele, o pai que está presente. Então ele vai ter relacionamento com o pai do céu, também com Deus, porque ele vai entender que o pai é aquele que está junto. O pai é sempre o último olhar que ele tem antes de dormir. A mãe do lado. Então, irmãos, na hora de dormir é a hora da gente, é a hora sagrada, hora de orar, não é oração. Pai nosso que está no céu, santificado, amém. Ora lá o Pai Nosso lá, já orei, já ensinei muita coisa para você, já ensinei você a orar o Pai Nosso. Não, é o momento da família se reunir. Refeições, hora da família se reunir. Hora de dormir, hora da família se reunir. Orar, vamos orar, vamos buscar Deus. Vocês vão ter uma noite excelente. Ministra nos seus filhos. Eu duvido que seus filhos vão ter pesadelo. Eu duvido que os seus filhos vão ser crianças agitadas, se você obedecer o que eu estou te falando. Então o texto fala a maneira correta que nós temos que dormir. É o que? Deitar e logo dormir. Se você deita e não consegue dormir e está agitado, tem coisa errada na tua vida. Ou o ambiente está errado, ou você está com muitas informações, você tem que mudar seu estilo de vida. Por que tem que ser na hora de dormir? Porque a hora de dormir é a hora de maior ataque. Lá em Salmo 91, versículos 5 e 6, olha o que diz. É a hora de maior ataque espiritual. Eu vou provar para você na Bíblia, tudo que eu estou falando aqui. Quem está me entendendo, diga amém. Sansão, ele perdeu a força dele enquanto ele dormia. Quer dizer, o diabo roubou ele enquanto ele dormia. Ele perdeu a unção na hora que ele estava dormindo. Ok? É por isso que você trabalha, ora, jejua e a sua vida não sai, não cresce espiritualmente. O que fala aqui? Salmo 91, verso 5 e 6. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Coloca na outra versão, por favor. Na outra versão, o versículo 5. Olha, você não temerá o terror, nem a seta que voa de dia. Deixa aí. Vou te falar como que o diabo trabalha. De dia, como é que ele trabalha? Com setas. Ele trabalha de longe, jogando setas, flechas. Quem já assistiu filmes antigos de guerra? Como é que o pessoal de arco e flecha luta? Frente a frente com o inimigo? Lá longe, uma posição estratégica, jogando flechas. Flecha de fogo, flechas com veneno. Então lá de longe o diabo fica o quê? Jogando flechas.
Então durante o dia, quem aqui recebe muito ataque na mente durante o dia? De desânimo, de sensualidade, de pornografia, de coisa errada, quem recebe? Vamos ser sinceros. Então, durante o dia, são flechas, são intenções malignas para contaminar você, para inflamar você. São setas para inflamar o teu coração, para ferir você. Então você tem que estar de dia orando também. Então de dia você está tendo domínio da tua mente. Então veio uma flecha, não está repreendido em nome de Jesus. Veio um pensamento impuro de sensualidade, não, eu canso, sempre no nome de Jesus. Coloca a mão na tua cabeça, vai no banheiro do teu trabalho e fala, eu repreendo em nome de Jesus esse pensamento maligno. Irmão, irmã, em nome de Jesus, creio que eu estou falando, vai sair na hora. Não é coisa da sua cabeça, não é ideia da sua cabeça. Irmãos, deixa só os 5. É seta, irmão. Está na Bíblia, é seta que voa de dia. Então, você já sabe, está na Bíblia. Todas as vezes que você receber uma intenção maligna na sua mente, pode ter certeza, não é coisa da sua cabeça. O diabo está jogando uma seta em você. E como você deve se cobrir dessa seta? A Bíblia fala do escudo que é a fé. Então se o diabo vem te acusar, lembra daquele pecado que você cometeu há 20 anos atrás? Você fala, Satanás, eu creio na palavra de Deus e eu estou perdoada. Eu estou perdoado, o sangue de Jesus me lavou. Eu sou uma nova criatura. A palavra me garante, eu creio. O diabo veio até contra Jesus e ficou jogando seta no deserto de dia. E Jesus usava o quê? A palavra, está escrito. Está escrito. Então ele ficou usando a palavra. Então a Bíblia fala que o diabo o quê? O deixou. Se o diabo, ele teve a petulância de jogar setas em Jesus, flechas, você acha que em você ele não vai jogar? Não é coisa da minha cabeça aqui. Ah, eu estou pensando o tempo todo naquela mulher, porque é normal, eu sou homem, eu gosto de mulher. Não, é diabo. Você vai pôr esse demônio para correr. Você vai tirar essa flecha da tua cabeça. Amém? Ah, eu estou pensando em largar da minha mulher. Ah, é porque eu estou enjoado dela. Não, é porque o diabo está te jogando seta em você, inflamando você. Quantos casamentos poderiam ter sido restaurados se eles conhecessem essas palavras? Quantas coisas poderiam ter sido diferentes na sua vida? Você fica assim, ó, vou fazer isso aqui, vou fazer esse negócio errado, vou fazer. Aí você faz, você acha que ninguém está vendo, você faz, alguém lá na empresa estava de olho em você, chama você e fala assim, ou você pede demissão, ou não vão te mandar por justa causa. O que você prefere? Quem te pegou você fazendo coisa ilícita aqui? Quem que estava jogando aquela seta te induzindo a fazer aquilo? O diabo, ele já sabia que as pessoas estavam te olhando. As pessoas, irmãos, elas estão de olho na gente. Eu fui levar o carro hoje para arrumar, o dono da oficina veio me trazer em casa com o meu carro para voltar com o carro para arrumar. Isso era umas 7h30 da manhã. E ele perguntou no carro, né? O que você faz? O que você é? Aí eu falei, perdeu a oportunidade de ficar quieto. Agora eu vou pregar para ele, né? Eu sou pastor e missionário. E aí ele já fez assim, tá bom, e já ficou quieto. Ele estava conversando para todo lado, né? Aí eu comecei, pá. Foi até na hora que chegar lá em casa, ele vai ter que escutar eu pregar agora. Eu preguei. Aí, beleza, ligaram para mim, seu carro tá pronto, pode vir buscar. Aí ele me viu assim e já fugiu de mim. Aí eu fui lá, paguei o serviço, aí fui embora. Na hora que eu fui embora, passou 1 hora quase, o mecânico me ligou, pelo amor de Deus, tem que pedir desculpa pra você, tal, o que aconteceu? Eu troquei uma peça aí no seu carro e esqueci de colocar, foi erro nosso, e eu não sabia que essa peça tinha sido trocada, porque eu tinha pedido para trocar essa e essa peça, só que quando eles foram ver, eles viram que precisava também trocar uma outra. Se eu soubesse, eu olharia lá na hora e falaria, não, eu tinha pedido para trocar isso aqui também, e não tá aqui, então coloca aí, né? Mas eu não sabia. Eles não ligaram para mim e falaram, vai ter que trocar tal peça. Trocaram lá e não colocaram na ordem de serviço para me pagar. Aí passou 1 hora depois, me ligou o mecânico e disse, pelo amor de Deus, se você puder vir aqui pagar tal. Eu falei, hoje já estou apertado de horário, vou poder só amanhã. Aí eu tava assim, falei, você quer saber do negócio? Você tem uma coisa, irmão, eu não gosto de dever para ninguém. Não gosto. Eu gosto de dar bom testemunho. Porque tem de pastor, crente, pilantra, que envergonha o nome de Jesus, é muita gente. Eu falei, não, já estou
vai custar nada, 10 minutos que seja, vou passar aqui rapidinho e vou pagar isso aqui. Aí eu peguei, cheguei lá. Deus é tão bom, irmão, que a parte de recebimento é no segundo andar em cima. Eu fui lá pagar. E eu fiquei olhando, falei, cadê aquele homem? Que agora ele vai ver que eu sou honesto, aí vai ter que me engolir. E aí eu tô lá pagando e tal, na hora que eu terminei de pagar, eu virei assim, ele tava no banheiro, saiu, deu de frente comigo. Ah, você aqui de novo? Você acabou de sair daqui? Eu falei, pois é, teve um erro da parte de vocês aqui, faltou uma peça que eu não sabia, que vocês trocaram, e aí não foi colocado na hora de serviço, mas eu vim pagar. Aí ele ficou assim olhando pra mim assim. Ele falou, muito obrigado. Ele falou assim, muito obrigado. Eu falei, não, imagina, não há de quê. Aí ele desceu, na hora que ele tava, aí eu desci, na hora que eu tava saindo assim, e ele é meio agitado, a oficina cheia de gente, já tem umas 20 e tantas pessoas. Eu já tava quase saindo fora da porta da loja, você virou assim, ô pastor! Eu olhei assim, aí todo mundo fala pastor, todo mundo olha, né? Cadê o bandido? Cadê o safado? Aí ele olhou assim, todo mundo olhou, parabéns pela sua atitude, muito obrigado porque você veio aqui pagar, falou assim. Eu falei, glória a Deus, Deus foi glorificado. Esse é o nosso papel, irmão, remir o conceito que as pessoas têm de um cristão. Então, quantas setas malignas aquele homem não deve ter recebido? Aí ó, mais um pastor, aí ó, aproveitador, isso e aquilo. E aí Deus criou aquela oportunidade para mim mostrar para ele que eu sou um homem de Deus. Então o argumento do diabo foi quebrado. Entendeu? Então nós temos várias maneiras de lutar contra essas flechas. Só que de dia é flecha e de noite terror. O que é pior? O inimigo ele tem duas estratégias. A estratégia de dia é o que? Joga flecha. De noite vocês... Terror. Terror é o que, irmão? Pega todo que tem no armamento e joga em cima deles. Qual é a intensidade maior do ataque? De dia ou à noite sobre nós? Segundo o texto, à noite. Por quê? Porque é cientificamente comprovado que o nosso cérebro está no funcionamento normal à noite, porém a gente não está tendo controle sobre ele. Então nosso cérebro está vulnerável ali para receber informações, né? Tanto é que quando a gente está dormindo, nosso corpo ele continua funcionando, pulmão, coração, né? A própria digestão funciona à noite. Muitas coisas do nosso corpo são revitalizados, regenerados à noite. Então acontece, à noite o diabo, sabendo disso, falou, vou atacar eles à noite. Eu vou atacar com pavor. E aí muitas vezes ele vem com esse terror noturno, e ele nos ataca, e ele faz o quê? Ele rouba a unção, a força. Porque a Bíblia fala o quê? Vamos ver. A Bíblia fala que o nosso inimigo, eu li isso aqui na quinta-feira. Na próxima quinta eu não vou dar tanto resumo assim não, eu já vou direto, tá? Então não faltem, por favor. A Bíblia fala que nosso adversário anda ao nosso derredor, procurando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, fala do nosso adversário, que é o diabo. 1 Pedro 5, 8 diz: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então o texto está falando o quê? Vigiai. Seja sóbrio e vigilante. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa que tem pleno entendimento mental, saudável e espiritual. O que é uma pessoa sóbria? A Bíblia fala o quê? Não embriagueis com vinho, mas embriagais do Espírito. Porque o vinho gera o quê? Dissolução, divisão. Então tudo que gera em você é algo que tira a sua sobriedade, já afeta você, deixa você vulnerável para o diabo. Por exemplo, você que vive de ilusão: eu vou dormir agora que eu vou sonhar que eu ganhei na loteria. Você não está sendo sóbrio. Não, eu vou tomar um remédio aqui para mim ficar meio pancada, meio calmo, para mim poder dormir. Você não está sóbrio. Então tem a sobriedade natural, mental, e tem a sobriedade emocional e espiritual. Então você tem que manter a sobriedade natural, emocional e espiritual. Como que eu mantenho a sobriedade espiritual? Através da palavra. Então eu sei que a palavra fala que eu tenho que deitar com Deus, na presença de Deus, que eu vou ter paz, vou dormir logo. Então eu tenho essa sobriedade. Não, vamos orar. Vem cá, vamos orar. Vamos orar todo mundo. Vamos desligar a TV. Então, por exemplo, eu estou cansado, eu estou muito bravo, porque meu chefe pegou no meu pé, eu não quero saber de orar, não quero saber desse negócio. Tudo bem, você tem esse direito.
Mas naquele dia que você abriu a guarda, é o dia que ele vai te pegar. É o dia que o capeta vai entrar. Porque você abriu a guarda. Então o que acontece? Eu vou ficar assistindo um filme aqui. Aí você está assistindo. Aí a sua mulher for dormir, né? Aí bem no intervalo do filme, irmão, aparece aquela mulher, aquela roupa que você sabe, daquele jeitinho que o diabo gosta. Aí você, não, só uma olhadinha aqui, ó. Aí você já deixou de ser sóbrio. Você colocou seus olhos naquilo que é mal. Ou então as mulheres também, porque tem mulher que está pior do que homem, né? As mulheres também estão olhando em coisas que não devem. Ou nem em questão de sensualidade. Às vezes lendo coisas que não devem. Você vai ler, vai assistir o jornal do Datena. Não, criança é morta não sei na onde, carro explode, mata a família inteira, lá, lá, lá. Você assiste, governo, né, libera uma nova lei que vai aumentar o imposto. Você já dorme já invocado, irmão. Nossa, mais imposto. Cambada de vagabundo aqueles políticos, lá, 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 já xingando, já perdeu a sobriedade. A vigilância, ela está ligada à sobriedade. O que é ser sóbrio? Calma, tranquilo. Então você não pode ter nada na hora de dormir que tire a sua sobriedade. E é justo nessa hora que a gente faz o quê? O contrário, a gente não quer ser sóbrio. A pessoa que vai no bar, irmão, tomar uma, ela está fazendo o quê? Ela está fugindo dos seus problemas. Aí eu e você não tomamos uma, pelo menos eu espero que você não tome, né? Eu não tomo. A gente que serve a Deus não toma uma. Aí a gente faz o quê? Já que eu não posso tomar uma, deixa eu fazer alguma coisa aqui que faz eu esquecer dos meus problemas. Eu vou ligar a televisão, vou assistir alguma coisa, eu vou ter alguma coisa para me interagir, para ter um entretenimento. E quando você substitui Deus, que vai te dar segurança, que vai te dar paz, por um entretenimento, você está cometendo um erro. Pastor, eu não posso ter momentos de lazer, momentos de entretenimento? Sim. Mas eu te oriento a não fazer isso antes de dormir. Eu oriento, eu não estou dizendo que é uma lei, eu oriento você. Quando nós substituímos o altar de Deus, o familiar, a oração antes de dormir, por um entretenimento, eu estou dizendo que eu não preciso da presença de Deus para me preparar para me dormir, para me deixar em paz. Eu preciso o quê? Me entreter. Então eu estou fazendo exatamente a mesma coisa do cara que vai no bar beber para esquecer os problemas dele. Eu estou fugindo da sobriedade. Eu estou substituindo por entretenimento. Eu sei que muitos jovens aqui, eu já exortei eles, ficavam até de madrugada fazendo o quê? Joguinho. Joguinho. É ou não é, jovens? Sim ou não? O sim está fraco, sim ou não? Senão eu vou falar os nomes aqui. Vamos lá. Sim? Então vamos lá, tem que ser sincero. E aí o que acontece? Existe um momento de você ter lazer. Ninguém está falando que você não pode ter. Mas eu aconselho você a não ter isso antes de dormir. Por quê? Você está fugindo da sobriedade. Você está deixando de ser sóbrio. Tudo que é um entretenimento que gera em você uma ilusão, a qual você esquece da sua realidade, está tirando de você a sobriedade. O que é a pessoa deixar de ser sóbria? Por exemplo, quem bebe uma bebida alcoólica, aquele álcool vai fazer um efeito na mente dela, vai deixar ela alegrona e ela vai perder a sobriedade, a compostura e vai esquecer por alguns momentos dos seus problemas. Mas quando o efeito do álcool acabar, ainda lá estará os seus problemas. Entendem? Então eu não posso fazer isso. Eu como cristão, o problema não é a bebida alcoólica somente. É tudo que tira a minha sobriedade. É tudo que gera em mim um entretenimento que substitui a fé e a segurança que eu tinha que ter em Cristo e em Deus. Quantos estão me entendendo? Então, eu tenho que ser sóbrio e vigiar. Então vamos lá. Antes de você dormir, quem aqui fica conferindo se a porta está fechada? Quem faz isso? Quem fica conferindo a janela? E por que você faz isso e você não faz isso na questão espiritual? Você faz isso com medo de alguém entrar na tua casa, não é? Mas se não é alguém que vai entrar na tua casa, mas um demônio, você confere as janelas e as portas, mas você não ora, você não desliga a TV, você é negligente em relação a isso. E é aí que o diabo vai entrar, porque ele está ao seu derredor, ele está procurando uma brecha para poder entrar. Então, vem cá por favor, Rafa. Então o diabo ele fica onde? Ao derredor, ele fica dando volta. Na hora que ele encontra uma brecha, ele entra naquela brecha para te pegar. Pode sentar, Rafa, obrigado. Então não adianta você somente conferir as janelas e a porta, porque a Bíblia fala o quê? Se o Senhor não guardar a sua casa, em vão você vai vigiar a sua casa.
Então está falando do quê? De uma proteção espiritual sobre a sua casa. Será que você tem esse entendimento e você tem atraído essa proteção para sua casa? Ou você só põe cerca elétrica? Põe mesmo, não. Cerca elétrica, põe câmera, põe tudo. Mas, se Deus não guardar a sua casa, ela está desprotegida. Então na hora de dormir você tem que orar: Deus, guarda minha casa, livra do mal, livra do homem violento, livra do assaltante, guarda minha família, assim, me dá paz. Você sabia, eu estou falando sério, já conheço pessoas, eu vou contar uma história. Todo mundo sabe de um homem que foi prefeito aqui nessa cidade, e ele tirou a vida da própria filha. Quem sabia disso? Não vou citar nomes, que o culto está sendo transmitido, mas existe um prefeito que foi prefeito aqui durante muito tempo na cidade. Na época foi um político muito respeitado, e na época estava tendo ondas de assalto aqui na cidade, na década de 80. E ele, atemorizado por isso, porque esse ladrão falava: vou roubar a casa dele. Ele dormia com uma arma ali. E um dia à noite ele escutou um barulho, atemorizado, levantou, pá, atirou. Quando foi ver a filha, matou a própria filha. Tirou a vida da própria filha. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque ele estava o quê? Aterrorizado. O medo também tira a sobriedade. Ele produz em nós uma dimensão das coisas maior do que elas são. Vocês estão entendendo? Então você vê que não é fácil. É fácil, irmão, colocar tudo isso aqui em prática? Não. Precisa do quê? Disciplina. Exige uma disciplina. E precisa do quê? De ter uma aliança entre os pais, o marido e a mulher, para que isso funcione. Não adianta só a mulher querer, o homem não querer, só o homem querer, a mulher não querer. Tem que ter uma aliança. Ó, nós temos que fazer assim. Nós temos que estabelecer a partir de hoje. O pastor está ensinando, a obrigação dele é ensinar. A nossa é de obedecer. Vamos fazer assim, vamos mudar aqui em casa. Não adianta você ficar pedindo para mim orar, ungir tua casa, ficar orando com os seus filhos. Não adianta se você não fizer a sua parte. Eu vou lá de bom grado orar, mas você precisa fazer a sua parte. Amém? O que Jesus fala para os discípulos? Você vai entrar na casa, e a casa que for digna da paz, a paz estará sobre ela. Porém a casa que não for digna, a paz voltará com você. Então não adianta eu ir lá ungir a tua casa, encher a tua casa de óleo e orar: Deus abençoe e tal. Se você não tem práticas na sua casa que atrai a bênção de Deus para ela, ela não vai ser abençoada. Não é o óleo que abençoa, é a sua atitude que abençoa. É a sua obediência que atrai as bênçãos sobre você. Amém? Quantos estão entendendo? Então fala que o nosso inimigo está ao nosso derredor, está procurando uma maneira de nos pegar. Então, quais são algumas maneiras que o diabo usa, pastor, para nos pegar? Nos mostra mais exemplos. Pois bem, eu vou mostrar. Se não der tempo de terminar hoje, nós vamos continuar na outra quinta, não tem problema. Então vamos lá. Lá em Provérbios 3:24, só mais uma coisa para mostrar para vocês. Diz, Provérbios 3:24: quando te deitares, não temerás. Quando te deitares, o teu sono será suave. Amém? Glória a Deus. Mas olha o que a Bíblia nos diz sobre como nos prepararmos para dormir. Salmo 101, versículo 3. Eu vou dar alguns exemplos. Salmo 101, versículo 3, para quem está anotando, para quem está acompanhando. Salmo 101, versículo 3 diz: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Pode colocar essa versão mesmo: não colocarei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. O que ele está falando? Que ele não vai colocar os olhos dele em coisas más. Então, quando você, não só de dia, mas na hora de dormir, por que você tem que tomar cuidado com o entretenimento, com a televisão? Porque geralmente de noite, a televisão hoje está terrível, né? É muito difícil você achar algo com conteúdo que você possa assistir de uma forma saudável, que não vai ferir princípios bíblicos, princípios de Deus, né? Porque você, quanto mais de noite, mais à noite, a classificação das idades fica mais alta e ficam cenas de nudez, palavras torpes, coisas que não agradam a Deus. E a palavra está dizendo que você não deve colocar diante dos seus olhos coisas torpes. O que é coisa torpe? Coisa que é desagradável a Deus, né? Então, você está indo preparando para dormir, aí você vai assistir um filme de terror, né? Primeiro que crente, eu aconselho um cristão não assistir filmes de terror, porque o terror, todo
empresa ligada ao ramo cinematográfico, se a pessoa se dedica ao terror, algum problema ela já tem, né? Alguma influência espiritual, óbvio que tem, né? Porque se você que já assistiu filme de terror, como eu já assisti um dia, você vai ver que muitas coisas que eles falam lá, quem conhece a palavra, os princípios espirituais, tá lá. Então como que quem está fazendo o filme sabe disso, né? Então, você assiste um filme de terror, aí você fala, ai pastor, eu tive um pesadelo essa noite, tal. Já teve pessoas que eu orientei aqui na igreja, eu tive um sonho, eu vi um duende, eu vi não sei o que, eu vi isso. Tá, aí eu pergunto, aí um dia eu fui na casa da pessoa, vejo a televisão no quarto, 40 e tantos polegadas, um tanto de DVD, se vou ver, só filme de terror. E eu perdendo tempo orando para ela. Então a pessoa precisa também ajudar. Ela não pode colocar essas coisas diante dos olhos dela. Vai atrair demônios para dentro do quarto dela que vão atacá-la à noite. Eu estou falando que tem olhando para mim. Vocês estão acreditando, não estão entendendo? Eu estou falando alguma bobagem aqui. Está na Bíblia, irmãos, né? Está na Bíblia. Então vem aquele terror, né? Você vê filmes, não é só de noite, não. Tem coisa que não dá para assistir, onde há infidelidade, onde há nudez. Aí você vai começar a sonhar com outra mulher. Aí você é mulher, vai sonhar com outro homem. Por quê? Porque você está colocando coisa torpe diante dos seus olhos. A Bíblia fala o quê? Que os nossos olhos é a lâmpada do corpo, né? E se essa lâmpada estiver em trevas, todo o nosso corpo estará em trevas. Se tiver luz, todo o nosso corpo estará em luz. Então, tudo entra pelos nossos olhos. Então você tem que tomar cuidado onde você põe os seus olhos. Então, quando, não estou falando só para adultos, crianças também. Você já parou para imaginar que a maioria não, todos os filmes e desenhos são feitos por adultos? E você já parou para pensar que muitos desenhos e filmes que você vê tem induções sobre violência, tem muitas coisas que induzem a despertar a sensualidade na criança? E quem fez aquele desenho, aquele filme, não é inocente, é um adulto. Ele sabia qual era o público-alvo dele. Ele não fez isso por acaso, fez intencional. Então você, é desenho, eu posso deixar meus filhos assistir. Peraí, quem que faz os desenhos? Adulto. Então quem tem que ver se o desenho é um desenho que o seu filho deve assistir ou não? Um adulto tem que supervisionar o desenho. Porque o desenho é desenho de criança, é infantil. Mas quem fez é um adulto. E você não sabe o que aquele adulto colocou. Então você tem que ver. Se é um desenho que você vê que não agrada a Deus, orientar seu filho, não vai assistir esse desenho. Então meu filho não vai assistir nada. Não vai assistir nada, vai ler a Bíblia, então vai orar. E isso vai ser suficiente para ele. Jesus vai ser suficiente. Não precisamos de desenho. Mas não tem nenhum desenho bom, então não assisti nenhum. Mas não tem nenhum filme que preste, então para de assistir. E o que vai ser suficiente para nós? Cristo vai ser suficiente para a gente. Entende o que eu estou falando? Então, não é porque, então meu filho vai se sentir fora se ele não assistir, porque todo mundo assiste. Então tá todo mundo querendo morrer hoje, suicidar, virar drogado, lésbico, homossexual. Você quer que o seu filho também caia nessa estatística? Ou você quer que o seu filho seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que seja especial, que não perca a força e se torne como uma pessoa comum? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, tudo que eu estou pregando aqui, a responsabilidade maior é de vocês. Salmo 119, versículo 37. Salmo 119, verso 37 diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, preserva minha vida segundo a tua palavra. Vivifica no teu caminho, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Então nós temos que orar e vigiar os nossos olhos. Amém? Deixa eu ver o que mais que eu posso ler para vocês. Jó capítulo 4, versículo 13 ao 17. Jó capítulo 4, versículo 13 ao 7. A partir da próxima quinta eu não vou fazer mais essa introdução. Então, todos que estão aqui para dar continuidade, não faltem, porque senão vocês vão perder. Jó 4, 13 ao 17. Vamos lá. Entre pensamentos nascidos de visões noturnas. Olha o que ele está falando. Entre pensamentos que nascem de visões noturnas.
Existem pensamentos que são plantados na sua mente através de visões noturnas. Que visões são essas? São imagens que o diabo coloca na sua mente. Você de repente, vamos ser sinceros, quem aqui já acordou com raiva do marido, sem ter feito nada pra você? Levanta sua mão. Seja sincero, irmão. Quem aqui que já levantou, olhou pro lado e ficou com raiva da sua esposa, sem ter feito nada pra você? Eu já. Quem quer ser sincero junto comigo? Levanta a mão. Você acordou e falou assim: tô com a raiva dessa semana, não tô suportando ela hoje. Porque eu não sei também. Você levantou com raiva do seu filho, qualquer coisa que ele faz, você já está querendo. Hoje eu pego, você fica jurando, hoje eu te pego, menino. Hoje eu te arrebento. Né? Você está pedindo para ele pisar fora da linha, para você acabar com ele. Né? Por quê? Olha aqui, ó, pensamentos que são plantados na sua mente. Você acorda de repente e fala: você quer saber do negócio? Não quero mais servir a Deus. Não quero ir mais naquela igreja. Pensamentos que são plantados através de visões. Vocês estão entendendo? Visões noturnas. Quando cai sobre os homens o sono profundo. Olha, Jó é muito sábio, gente. O sono profundo, está falando do sono. Eu não quero ficar entrando nessa questão. Eles falam que é o sono REM, que é o sono totalmente profundo, que se apaga, né? O que ele fala? O que acontece quando você entra nesse sono profundo? Olha lá. Entre pensamentos nascidos de visões noturnas, quando cai os homens o sono profundo. Vamos? Vai, meu filho. Sobrevieram-me o espanto e o temor, que fizeram estremecer todos os meus ossos. Volta de novo. Ou então coloca os dois juntos, por favor. Olha o que Jó está falando aqui. Talvez você nunca viu esse texto na palavra. Olha quantos textos eu estou usando como base para aquilo que eu estou ensinando para vocês. Eu estava na África. Por que você está pregando isso, pastor? Porque eu fiquei 15 dias na África. Pergunta para mim quantas noites eu dormi em paz. Nenhuma. Toda noite eu sofri ataque. Aí Deus começou a me orientar, mostrar esses textos para mim. Eu estudei e falei: eu vou ensinar isso para a igreja, porque muitos estão enfrentando isso. Eu estava lá enfrentando uma batalha muito grande. Eu estava enfrentando demônios daquela região ali, né? Então olha o que ele fala aqui: entre pensamentos nascidos de visões noturnas. Esses pensamentos, eles nascem aonde? De visões que vêm aonde? À noite. Quem que traz essas visões? Os demônios, né? Quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio o espanto e o tremor, que fizeram estremecer todos os meus ossos. Espanto e temor. Aí você pega Davi, que escreveu o Salmo, que não tem nada a ver com Jó, não é da mesma época. Ele fala também que de noite tem o quê? Espanto, pavor. Então você vê que é o mesmo Espírito atuando. Continua. Então um Espírito passou por diante de mim, arrepiaram-se os cabelos do meu corpo. Quem já sentiu isso? O cabelo arrepiou. Aí o pessoal fala: é o Saci que passou aqui. Não é isso que o pessoal fala? Ui, o Saci passou aqui agora. Não é isso que o pessoal fala? É pior do que o Saci, gente. É pior do que você pensa. Um Espírito passou por mim e arrepiou os cabelos do meu corpo. Olha o que esse cara está falando, irmãos. O que mais? Parou ele, mas não pude discernir a sua aparência. Um vulto. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio. Então ouvi uma voz que dizia: pode um homem mortal ser justo diante de Deus? Pode o varão ser puro diante do seu Criador? Então você vê que todas essas informações que ele está falando vieram à noite. Ataques. Mas da mesma forma nós também podemos ser ministrados por Deus à noite. Hoje eu vou parar aqui sobre esses ataques. E eu vou dar continuidade na próxima quinta, falando um pouco mais sobre esse ataque, e vou começar a entrar também no lado positivo, que é quando também à noite nós podemos ser ministrados por Deus. Podemos ser ministrados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Por hoje nós vamos parar aqui. E nós vamos... Quantos aqui estão gostando desse estudo? Vocês estão entendendo? Quem já começou desde semana passada a pôr em prática na sua vida? Alguém aqui já sentiu, depois que você estudou isso, pôs em prática, alguma diferença no seu sono? Alguém, por favor, gentilmente, levante sua mão. Não precisa fazer para me agradar. Quem sentiu mesmo diferença? Olha aí, ó, quantas pessoas. Amém? Glória a Deus por isso. Quer dizer que
o Senhor, Ele está trazendo esse entendimento para vocês e está tendo um efeito positivo. E isso vai mudar toda a tua vida, irmão, tua vida ministerial. Você vai ser próspero no seu trabalho, porque você vai ser o melhor funcionário lá. Você vai chegar lá e falar, bom dia. O seu gerente vai falar, quem que é esse cara aí? Quero promover ele. Quem que é esse cara? Segunda-feira, terça-feira, ele chegou do feriado prolongado, bom dia. Não está com bafo de cachaça, não está, né? O cara está cheio. O que esse cara tem? O que essa mulher tem? Você vai ser abençoado no seu casamento, ok? Em várias questões da sua vida. Mas você precisa o quê? Deitar em paz e logo dormir, porque Deus vai fazer você dormir. Não dorme nos braços de Dalila, não dorme nos braços do entretenimento, não dorme nos braços do celular, irmão, da TV, de informações que vão bombardear a tua mente. Espera aí, bem, amor, vem dormir. Vem cá, vamos dormir, vamos orar com esse filho. Espera aí, deixa eu ver a notícia lá no Globo.com de dormir. Ah, irmão, perdeu a noite. Vai ver só coisa ruim. Bandido que foi solto, né? Gente corrupta que foi solta, impostos que aumentaram, só isso. Então não adianta, não vai lá ver essas coisas não nessa hora, né? Gente boa que morreu, assassinada, crianças que foram abusadas. É lógico que a gente não deve tirar, pôr um tampão nos nossos olhos, mas eu digo que principalmente à noite nós temos que guardar o nosso coração, a nossa alma, aquietar, fazer a nossa alma aquietar. Tem gente que tem que tomar remédio porque não sabe aquietar, né? Nossa, me dá alguma coisa para me parar, não consigo. Até quando você está deitado na cama, você está mexendo no seu pé, que você não consegue parar. Isso é ruim para você, para o teu corpo. E aí você vem para a igreja e você é ministrado e você põe tudo a perder que você recebeu. Por quê? E a gente pode orar aqui por você, ajudar você, porque você está sendo roubado enquanto dorme. Sansão foi roubado enquanto dormia. Ele voltou a ser um homem comum, perdeu a unção, perdeu a força, enquanto ele dormia. E quando ele se despertou do sono dele, falou, olha, vou me levantar mais uma vez e vou vencer. Aí o texto fala, não sabia ele, que o Espírito de Deus já tinha saído. Então, irmão, nós temos sido roubados enquanto dormimos, porque nós não temos preparado esse momento tão importante. Porque de dia são setas, mas de noite é terror. De noite são pensamentos malignos que são plantados na sua cabeça. Mas eu estou aqui ensinando você, para você lutar contra isso e ser vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia fala que é maior do que aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Porque Jesus, ele venceu todos os principados e potestades e os derrotou publicamente. E nós temos a autoridade de Cristo. Você não vai tomar remédio como seus familiares tomavam, calmante. Você será liberta. Você será liberto. Em nome de Jesus. Você vai ter uma noite de sono excelente. Você vai chegar hoje na tua casa e não vai ligar nada. Você vai falar, vamos orar, vamos juntar nossos filhos, vamos orar, vamos fazer o que a palavra diz. E então você vai dormir em paz. Você vai falar, que maravilha, que bênção. E você vai ter um casamento abençoado. Você vai ter filhos abençoados. Vai ter ministério abençoado, vida espiritual abençoada. Seu dia de trabalho vai ser o melhor dia. Depois, no outro dia você vai acordar. Que dia abençoado. Porque a Bíblia fala aos seus amados. Vou dar só um gostinho. A Bíblia fala aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Quando você obedece a palavra de Deus, o Espírito Santo fala assim, assim como o diabo queria roubar ele de noite, nós vamos dar mais força para ele à noite. Nós vamos ministrar mais na vida dela, na vida dele à noite. Nós vamos plantar pensamentos de Deus na mente deles. Então o primeiro pensamento seu quando acordar vai falar assim, bom dia Espírito Santo, eu estou sentindo a tua presença já comigo. Porque enquanto você estava dormindo, ele já estava do seu lado. Porque você adormeceu nos braços dele. Amém? Você quer acordar bem? Isso vai depender do lado de quem você está dormindo. Nos braços de quem você está adormecendo. Quem está fazendo você dormir? Os seus pensamentos, a sua culpa, o entretenimento, ou é o Espírito Santo, ou é Deus? Só o Senhor me faz repousar em paz
eu durmo e logo deito e durmo, porque o Senhor me faz repousar. Eu estou dormindo nos braços do Senhor. Eu não estou repousando nos braços de espíritos malignos que influenciam a minha noite. Senhor, nós oramos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela riqueza que há nessa mensagem. Nós queremos obedecer. Senhor, nós oramos que o teu Espírito venha e repouse sobre eles nesta noite. Que se cumpra tudo o que está sendo ministrado. Que esta igreja seja uma igreja abençoada. Que os irmãos sejam abençoados pelo poder dessa palavra. Que sejam desafiados, principalmente os homens, a cumprirem tudo quanto está nesse ensino, Pai. E que haja transformação na vida deles, no casamento. Que os filhos sejam educados, obedientes, durmam em paz, dando tempo para a esposa e para o marido, ter tempo de qualidade também. Nós oramos, Senhor, abençoamos estas famílias, abençoamos esses jovens, essas crianças, esses casais. Senhor, nós cremos nesta palavra. O Senhor me mandou ensinar, eu estou obedecendo, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor é fiel. Que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja para hoje e sempre. Amém. E amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.